Boa tarde, alunos. Vou apresentar para vocês o tema Estabilidade de Sistemas de Controle. E para esse conteúdo, estou usando como base o capítulo 8 de Estabilidade, que está no livro Controle Essencial, tá? Da nossa bibliografia. Para começar, vamos pensar um pouquinho o que é estabilidade, né? Então, a estabilidade, ela é, na verdade, um conceito que está associado a como o sistema se comporta em sua saída, dado um determinado sinal de entrada. Então, a gente tem aqui a expressão de uma saída de sistema, utilizando aqui uma convolução no tempo, onde a função g recebeu um sinal de entrada u. Um sistema do tipo SISO, que é um sistema de uma única entrada e uma única saída, ele vai ser considerado biboestável. O que significa isso? Um sistema que tem uma entrada limitada com uma saída limitada. Se ao aplicar um valor de entrada nesse sistema, ele gera como resposta qualquer valor que seja menor que finito, ou seja, um valor também finito. Então, basicamente, se eu quero saber se meu sistema é estável, eu vou verificar se a minha G de T ela está tendo, para cada entrada limitada que é aplicada, uma saída também limitada. Então, existem teoremas que abordam bastante essa parte de estabilidade e nós vamos estar trabalhando com um teorema que envolve análise dos polos, né? Que a gente trabalhou já na análise de polo quando a gente fez análise de resposta de primeira e de segunda ordem. Então, a gente tem aqui um teorema que diz o seguinte, que um sistema de uma entrada e uma saída, o sistema SISO, com uma função transferente do tipo G de S, ele vai ser considerado biboestável quando todos os seus polos tiverem a parte real negativa, ou seja, estão no semiplano esquerdo do plano complexo. Qual é a razão disso? Bem, se a gente for lembrar lá na nossa análise de respostas de primeira ordem, a gente viu que toda resposta que tem um sistema que tem um único polo, ela acaba se comportando como um sistema que tem uma exponencial decrescente, que vai a zero, né, naquele polo. Então, por isso, o sistema estabiliza. Então, para cada polo associado em sistemas de mais de um polo, eu vou ter para cada um desses polos uma exponencial associada. E essa exponencial, ela vai decrescer ou crescer dependendo do valor do polo. Se o meu polo for negativo, a minha exponencial é decrescente. Se o meu polo for positivo, ela é crescente. Então, para que o meu sistema atinja o conceito de estabilidade, eu preciso que ele tenha um valor limitado, ou seja, que ele decresça. E com isso, para que isso aconteça, somente vai acontecer quando meus polos tiverem a parte real negativa. Então, esse teorema ele é simplificado na seguinte análise. Todo polo de uma função de transferência tem que ter parte real negativa para que o sistema seja estável. Então, assim, de acordo com o livro do Controle Essencial, a gente pode pegar esse seguinte conceito aqui. Eu acho que simplifica e engloba tudo que eu acabei de comentar. Que um sistema linear invariante no tempo, inicialmente em repouso, ele vai ser estável quando a sua resposta a qualquer entrada de amplitude finita for também de amplitude finita. Então, temos uma entrada finita, saída finita. Do contrário, esse sistema é instável. Então, a gente vai analisar sistemas de ordem genérica, do tipo de uma função de transferência que tenha denominador de ordem n. Então, aqui nós temos um polinômio AN, S na n, mais AN menos 1, S vezes na n menos 2, e assim vai até o A0, que é o termo independente. Eu tenho que mostrar que esse meu sistema vai ser um polinômio que vai ter todos os termos positivos, ou seja, eu tenho que mostrar que todas as raízes desse polinômio, que é o polinômio Hurwitz, ele vai ser com parte real negativa. Tá? Da onde que vem isso, né? Isso vem, então, dessa análise dos polos associados. Vamos lembrar um pouquinho lá do sistema de primeira ordem, ó. Pega uma função genérica. Eu tenho aqui uma G, que é um K, sobre um S mais A. Essa função, o polo vai ser igual a menos A, polo negativo. Quando eu faço a análise desse sistema a um degrau unitário, a gente coloca aqui a função de transferência multiplicado por esse degrau unitário, resolve populações parciais e encontra a resposta no tempo. Essa resposta no tempo, o que ela é? Nada mais é que K sobre A, que é o ganho do sistema, multiplicado por 1 menos N menos AT, ou seja, uma exponencial decrescente. Então, todo esse meu processo, na verdade, ele vai tender a K sobre A, que é o valor máximo do meu valor de regime. Isso acontece porque essa exponencial tende a zero. Então, no entanto, se eu tivesse ali um K, S menos A, o que aconteceria? O polo teria um polo positivo, um polo em A, e aí essa exponencial seria positiva.
E se essa exponencial for positiva, isso aqui vai para infinito. Então, a minha função y, ela não ia estabilizar, ela ia para infinito e o sistema seria instável. Então, essa é a importância de se conhecer os polos de um sistema em controle. Então, existe uma forma de a gente trabalhar com essa análise sem precisar estar calculando os polos. Então, porque se eu tiver um sistema de segunda ordem, é fácil calcular polos. Se eu tiver um sistema de terceira ordem, já complica um pouco. Imagina se for um sistema de ordem n, como eu tinha colocado ali. Então, a gente vai ter que fazer um tipo de análise diferente para verificar se os polos são ou não reais negativos, só que sem precisar saber qual é o valor numérico de cada polo. Então, esse critério que faz isso é o chamado critério de Routh-Hurwitz. O que acontece no critério de Routh-Hurwitz? Eu vou pegar o meu polinômio da minha função de transferência, numerador e denominador. A primeira coisa que eu vou fazer, vou analisar se tem algum fator comum. Se tiver, eu já simplifico, corto o numerador e o denominador que são iguais. E aí, eu vou verificar se todas as raízes desse polinômio denominador, elas são parte real negativa. Se eu descobrir que o denominador tem a parte real negativa em todos os seus polos, eu digo que esse polinômio é Hurwitz. Agora, como que eu faço isso para um polinômio desse tipo aqui, de ordem n? Aí eu não preciso exatamente calcular essas raízes. Eu posso, sem calcular as raízes, aplicar o critério de Routh-Hurwitz para, então, conseguir obter a informação que eu quero, que é estável ou não. Esse critério ele é bem interessante porque ele se baseia somente nos coeficientes do meu polinômio denominador. Primeira coisa, quando eu vou aplicar a critério de estabilidade, eu vou verificar se existe algum termo aqui que é nulo ou negativo. Por exemplo, se um termo do A0, A1, A2, qualquer um desses termos for nulo ou negativo, eu já posso concluir de cara que o meu sistema é instável. Tá? Porque se o meu polinômio for incompleto ou com algum termo, sinal trocado, já é instável. Só que isso aí é uma chamada condição necessária, não é uma condição suficiente, né? Porque a gente, ao contrário, não é verdadeiro. Claro que todo polinômio de ordem n, eu posso fazer dele um somatório de polinômios de segunda ordem, né? Um produto de polinômios de segunda ordem com polinômios de primeira ordem, né? Fazer uma fatoração. Se eu tenho aqui um caso, né? Se eu tiver um s mais a, eu vou ter sempre raízes positivas, reais, aqui a resposta vai ser raiz negativa, se esse a for positivo. Se eu tiver um polinômio s² mais bs mais c, eu vou ter raízes complexas, que aí seriam reais, também com parte real negativa. E existem algumas situações em que aqui sim o meu sistema pode ter uma parte real positiva. Por isso que não é verdadeiro que sempre, ao ter todos os coeficientes completos, aqui, tem aqui um exemplo, s é o cubo, mais s², mais 11s, mais 51. Esse polinômio, apesar de ter um polinômio completo de ordem 3 e ainda todos os termos terem valor positivo, eu tenho como resultado duas raízes que têm parte real negativa. Então, tem que tomar um cuidado de que isso não aconteça, porque essa parte real sendo positiva instabiliza a minha ideia da estabilidade, né? Então, aqui esses dois polos são instáveis, então não é um polinômio Hurwitz. Agora, se eu tenho um polinômio de grau 3 e eu não sei nenhuma das suas raízes, né, que eu teria que saber que uma das raízes é 3 negativo, eu precisaria calcular de alguma forma isso. Então, posso calcular por software, por alguma coisa, mas se eu não tenho como calcular, como é que eu analiso essas raízes sem precisar calculá-las? Isso a gente faz usando o critério de Routh-Hurwitz, tá? Esse critério é o seguinte: dado meu polinômio g, que é a minha função de transferência, eu tenho ali numerador e denominador, né? E denominador é o nosso chamado polinômio característico do sistema. Eu vou pegar esse denominador e vou separar em dois polinômios. O primeiro polinômio ele vai ser os termos de maior grau, todos eles separados de um termo. Então, aqui, ó, se começa com o grau n, o próximo termo é o n-2, o termo seguinte é n-4. O polinômio D1 são os termos que sobram, né? n-1, n-3, n-5. Então, o polinômio de grau, o polinômio D0, que a gente chamou aqui, ele vai ter um grau superior ao polinômio D1. Então, eu fiz aqui um exemplo, ó, que eu tenho um polinômio s², que é s², mais 2s ao cubo, mais 6s², mais 4s, mais 1. E eu vou dividir, então, em D0 e D1. Como é que eu faço essa divisão? O s² é o termo de maior grau, então ele vai fazer parte de D0. A partir daí, eu vou pular sempre um número. Então, vou pegar o 6s², vou pular mais 1, vou pegar o 1. E o que sobrou são os polinômios de coeficiente ímpar.
2s³ mais 4s. Então, eu separei o polinômio. Se eu somar os dois, vai gerar o d. Tá? Esse é o primeiro passo do critério de Routh-Hurwitz. O passo seguinte é você colocar esses dois polinômios numa linha abaixo da outra. Aqui eu tenho, no caso genérico, né? A0 que multiplicaria S na N, A2 que multiplicaria S na N menos 2, A4 que multiplicaria S na N menos 4 e assim vai. E no polinômio de baixo, aqui na linha seguinte, é o polinômio D1. A1, S na menos 1, A3, S na menos 3 e assim vai. Vou montar todo o polinômio nessa matriz. Os termos A são todos termos do polinômio D original. Os termos seguintes, eles vão vir do produto. Então, eu vou fazer eu vou calcular B1, B2, B3, B4 e assim por diante, usando como um determinante. Ó. A1 vezes A2 menos A3 vezes A0 dividido por A1 gera B1. Aí, para achar o B2, A1 vezes A4 menos A5 vezes A0 sobre A1 gera o B2. E aí eu vou calculando. Na linha de baixo, eu uso os termos da linha de cima. Então, eu quero calcular o C1. B1 vezes o A3 menos o B2 vezes A1 sobre B1. Então, todo o cálculo, linha a linha, é feito analisando o determinante das duas linhas de cima. E depois que eu calculo todos os coeficientes, quando é que termina essa montagem da matriz? Ela termina quando eu chego no S0, que é exatamente a última linha. Ó. Saio da linha, a primeira linha S elevado a N, e aqui é a linha S na zero, termo independente. Essa matriz vai acontecer o quê? Uma triangulação da matriz até sobrar um único termo. Tá? Feita a matriz, o que se faz? Se faz uma análise desses coeficientes da primeira coluna. Segundo o critério de Routh-Hurwitz, o meu polinômio vai ser Hurwitz se todos os termos da primeira coluna forem positivos. Quer dizer, não houve nenhuma alteração de sinal, não houve nenhuma mudança no caminho. Para a gente entender melhor isso, eu vou mostrar aqui um exemplo. Ó. A gente tem aqui um sistema que foi dado um polinômio, denominador, que é S na quarta, mais 20s ao cubo, mais 80s quadrado, mais 400s, mais 600. E eu quero saber se esse polinômio é estável. Então, eu vou montar aquela matriz. Ó. Vou pegar o polinômio S na quarta, termo 1. Vou pular um número, vou pegar o S quadrado, 80, vou jogar aqui na tabela. Vou pegar o último termo, 600, colocar aqui na tabela. Na sequência, a linha de baixo, eu vou montar com os que sobraram. Então, 20 do S ao cubo e 400 do termo de S.